uma das questões mais delicadas sobre essa sua luta, que foi 3 rounds, 5 rounds, 3 rounds, 5 rounds. E o Donati chegou até a falar disso todas as letras, que você preferiu lutar de 3 rounds. E já era uma luta também delicada, porque você no primeiro momento não quis o nome do Moicano, porque era um brasileiro. Teve até a luta com o Cub que foi marcada. Eu queria que você explicasse como é que funcionou toda essa negociação para esse duelo pro UFC Fortaleza. Então, acho que primeiramente ela tá com o Clube Suaço, né? A gente tava fechado com ele e o clube machucou, beleza. E depois disso, acho que eles tinham oferecido, se eu não me engano, um moicano. Pra mim, eu não vejo problema nenhum. Eu nunca falei que não lutaria com ele ou qualquer outro atleta. Pra mim, independentemente de qualquer coisa, eu defendo minha bandeira. E se não for da minha equipe, eu luto qualquer um. E eu mandei, eu acho que uma relação de acho que uns 10, 15 nomes, se eu não me engano, todo mundo da categoria. Que eu poderia lutar, e o nome do moicano também estava dentro. No momento eu cheguei e falei que neguei qualquer coisa. Acho que quem não achava bom isso e que rolou esse negócio de 3 ou 5 rounds foi o Dedé, né? Que tá aí, pode perguntar pra ele. Ele que fechou a luta assim por esses 3 rounds, que ele quis, ele achou melhor. Pra mim, tanto faz, eu vou lutar 5, 10, quantos rounds for preciso eu luto. Ou até moicano, qualquer outro. Então pra mim não tem problema nenhum disso não. Acho que eu treino para isso, é isso que eu faço todo dia, eu treino e quero chegar lá dentro e sempre fazer o meu melhor. Então não foi eu que falei isso em nenhum momento, né? À toa que essa luta quando fechou eu mesmo mandei, pedi permissão pro Dedé, né? Para falar diretamente com o Dana, porque tinha fechado com o menino agora que eu esqueci o nome dele. O Johnson, Michael Johnson, que ele pediu para lutar comigo também. Eu fui na mesma hora, mandei uma mensagem. Eu acho que hoje em dia, pelo fato de eu estou bem direto com o Dana, falo diretamente com ele e peço. Então eu pedi pro Dedé e mandei esse nome de todo mundo. Então é esse que pra mim eu queria estar nesse card, principalmente no começo do ano, porque eu quero fazer essa luta esse ano ainda. Então, Zé Aldo, se não fosse por esse conselho, né, por parte do Dedé, você lutaria na luta principal, vai ser Fortaleza? Lógico. Se partisse por você. Com certeza, eu acho que não tinha como, eu acho é difícil, acho que vocês verem eu lutando como no evento, lógico, respeitando os dois, né, o Rafael, na hora que vai lutar também, fazendo a luta principal. Então é bem difícil ver o nome que eu tenho não fazer a luta principal. Acho que esse tinha em mente, mas eu acho que se até hoje eu cheguei a ser o campeão que eu sou é graças ao Dedé, então ele sabe muito bem o que está fazendo. Essa coisa de lutar com o brasileiro, o Moicano é um cara que está dando uma ascensão boa. A Cris, eu lembro na época que ela aceitou a luta com a Amanda, ela falava muito disso, ela não gostava muito da ideia. Não é que não lutaria, mas que não ficava tão feliz. Pra você incomoda de alguma forma? Não, cara, não incomoda, né? Eu falo isso desde o início, né? Eu fiz minha carreira lutando no Brasil primeiro para depois lutar fora. Cara, eu só não luto o pessoal da minha academia, né? Que são criados comigo, estão todo dia, no dia a dia me ajudando lá, me viram crescer. Agora o resto, não vejo problema nenhum lutar com um brasileiro ou não, cara. Eu acho que não vou tirar o sonho de ninguém de querer se privar, de lutar contra um cara que tá querendo ser campeão também. Então não tem esse lance disso não. É como eu tivesse, cara, atrapalhando o sonho dele. Eu acho que se ele tem oportunidade de quer lutar comigo, eu não vejo problema nenhum nisso, da minha parte, né? Várias vezes a dinâmica da luta envolve um lutador tendo talvez um pouco mais a ganhar com a luta do que o outro, né? E nessa eu acho que aponta-se muito que o Moicano é o que tem a ganhar, é você que é a pessoa que tem o nome, né? Você que é o ex-campeão. Você vê isso dessa forma, que você, digamos, entra com mais a perder do que ele nessa luta? Não, acho que não vejo assim não, né? Eu acho que a luta 50-50, eu tento esquecer tudo que está por fora, em volta, né? Eu tento pensar no treinamento, eu tento pensar nos meus objetivos que eu tenho dentro da minha carreira, então não vejo assim que se eu tenho um nome ou não. Acho que ele vem numa crescente boa, a mesma coisa, se eu ganho dele, tira qualquer possibilidade de qualquer outro contender que possa acontecer também. Mas eu nem penso nisso agora, eu acho que eu estou pensando luta por luta. Eu acho que minha próxima luta é contra o Renato, então eu quero chegar lá dentro, quero me preparar bastante, quero chegar lá e vencer. Conversando com ele, ele comentou comigo que ele acha que ele tem as características de jogo parecidas com a do Holloway. A gente estava falando mais à frente, mas... E minha pergunta é pra você, você acha isso também, treinando pra ele depois de ter treinado com o Holloway, você aproveitou alguma coisa? Não, acho que não tem nada a ver, ele tem uma característica totalmente diferente do Holloway, né? O Holloway é um cara que ataca bastante, que recebe muito bem, assimila muito bem os golpes. Então não tem nada, um estilo diferente do outro, pode ser tamanho, que pode ser igual. Só, mas o resto mesmo de lutar não, acho que é totalmente diferente. Ele luta muito mais estratégia, o Holloway vem muito mais aberto, recebe bastante golpe e consegue assimilar bastante. Então eu totalmente, é uma coisa bem diferente do caminho, então eu estou totalmente diferente, eu estou pegando outro caminho que eu sei que vai me levar à vitória.
E outra, né, do Holler também eu fui burro, né? Então, já se diga de passagem por aí, né, cara? Eu acho que eu perdi uma luta onde eu vinha ganhando bem aqui no Rio, mérito do Holler, então parabenizo ele pelo que foi, mas o segundo não, o segundo eu fui muito cego e esqueci aquilo tudo que eu tinha feito, que eu tinha treinado. Eu vim dos Estados Unidos, eu tinha passado um mês treinando só boxe e eu queria nocautear ele de qualquer jeito. Eu acho que eu dei tudo de mim, uma luta bem com menos tempo também, que a gente pegou em cima, mas foi uma oportunidade que eu não tinha que deixar passar, mas faz parte. Se você tivesse que comparar o jogo do Moicano com o jogo de alguém que você já enfrentou, você vê alguém com um estilo parecido ou você acha que ele é diferente de qualquer outro? Não, tem parecido, né, cara? Hoje em dia ele tá fazendo um jogo que todo mundo tá fazendo, não é uma coisa nova, principalmente o pessoal da TT, então a gente estuda bastante. Eu acho que todo dia, meu irmão, a gente tá estudando sim cada movimento, justamente para não ter erro. Acho que hoje em dia a categoria cresceu, não só ele, mas for ver os pesos perna, Ortega, todo mundo é bem alto e faz um jogo meio que todos vão falar assim, né? Então não é uma coisa nova pra mim, eu tô treinando bastante para neutralizar isso. Você disse que foi burro contra o Max Holloway. Você acha que você vencendo o Jeremy Steven na última luta, se conseguir mais uma vitória tão impressionante quanto aquela agora contra o Max, você acha que já é o suficiente para ser o próximo na fila contra o Holloway de novo? Ou se você já repetido 2 vezes para ele, tem que fazer algo a mais? Não, Gui, eu acho que eu nem penso na minha cabeça ainda lutar pelo cinturão, irmão. Acho que, primeiramente, que eu falei, né? Meu próximo desafio agora é o Renato, quero vencer ele. Depois disso, vamos ver quem ele vai colocar pra gente. Eu não penso em colocar uma luta pelo título agora, só se fosse a gente fazer uma renovação de contrato e aquilo que eu quero fazer no meu futuro, né? Então, eu quero, já deixei claro, tanto pro Dedé, o Dana, todo mundo já sabe o que eu quero fazer, o que eu penso em fazer. E se for bem no contrato novo, tiver essa abertura, aí sim, futuramente eu posso lutar pelo título, mas não passa pela minha cabeça fazer uma luta agora pelo título. Eu acho que futuramente pode colocar até no Russo, o próprio, sei lá, Ortega de novo pelo título. Eu acho que talvez até o Max Suba também de categoria. Então não sei o que vai acontecer. Mas eu lutar pelo título agora eu não me vejo não. Qual é essa abertura que você falou que você... Não, aí é coisa pessoal minha mesmo, aí é meu futuro. Eu acho que, primeiramente, já sentei, Dedé sabe disso, a gente está em prol de fazer essas 3 lutas, luta agora em Fortaleza, já estou negociando já para fechar a próxima luta já 11 de maio, se não me engano, em Curitiba, e aí depois finalizar no segundo semestre, que eu sei que vai ter outro evento no Brasil. Seria tipo a ideia que você tinha falado antes de fazer luta de boxe, ou seria outra categoria? Não, nem sei ainda, cara, a gente está sentando, eu acho que o primeiro pensamento agora é focar, acho, na minha próxima luta, e depois disso a gente já está pensando, já tem adversário, já tem tudo. Não fechado, né? Lógico, mas depende do resultado que vai acontecer agora. Então vamos ver o que vai acontecer. De Curitiba que você está falando? Exato. Qual é a ideia que você falou? Aí tem que perguntar pro Dedé ali, ó. Tá ali, ó. Depois chega lá e faz a coletiva com ele também, que ele te responde melhor do que eu. Como essa última luta contra o Jeremy Steven te motivou? Voltar a vencer por nocaute? Daqui pra frente a gente pode voltar a ver o velho Aldo em ação. Pois é, né? O velho Aldo. Então, sim, pode ter certeza, né, cara? Acho que foi uma luta que a gente aceitou. Ele tinha pedido pra lutar comigo, eu, na mesma hora eu mandei uma mensagem pro Dana e aconteceu. Acho que motiva bastante, mas lógico, eu tenho já uma meta já na minha cabeça, então eu tô trabalhando duro, pode ter certeza, cara, como eu nunca treinei. E nos treinamentos posso te adiantar que estou muito bem, fisicamente, tecnicamente também. Eu acho que nem quando eu tinha 15 anos, eu vim falando agora com o Dedé isso, eu estava assim dessa maneira, então estou bem feliz, eu quero cumprir bem, quero fazer uma ótima luta. Eu acho que os fãs brasileiros, principalmente Fortaleza também, que eu sei que vão lotar a arena e pode ter certeza que eu estou bastante motivado. Aldo, a respeito do problema de violência que o estado do Ceará está passando. Isso eu tenho medo. Você tem acompanhado, você teve um evento mude de local, qual é a sua opinião sobre isso? Cara, a gente tá conversando sobre isso, né, que pode acontecer isso, mas eu espero que eu acho que as autoridades locais tomem providência e façam o caminho certo, que tudo se resolva, e a gente possa lutar lá assim. É um desejo meu de lutar no Nordeste também, de lutar em Fortaleza. Eu tenho bastante fãs, os fãs, quando teve a oportunidade de falar meu nome, lutar num card, eu recebi bastante mensagem, então eu quero lutar lá sim. Eu acho que tem o lance da violência, mas espero que tudo se resolva até essas 2 semanas aí que a gente tem pela frente. O UFC te notificou da possibilidade real da troca? Cara, é o Dedé, né? O Dedé que vem falando isso aí, né? Espero que não, né, cara? A gente tá bem programado para lutar lá, já tem todo mundo, os amigos, família, todo mundo já comprou passagem, comprou ticket e tudo para lutar lá, né? Então espero que não mude. Agora sobre a luta em si,
Como é que você analisa esses estilos diferentes, né? O seu mais explosivo, do Moicano mais cadenciado? Como é que você vê essa luta se desenrolando no octógono? Então, pois é, eu geralmente, assim, eu nunca pensei muito no meu adversário, né? A gente treina, lógico, os pontos fortes dele, mas eu penso em colocar meu jogo em prática. Eu quero chegar lá dentro, quero fazer o meu melhor, quero jogar tudo, minha explosão que eu tenho, que é o de melhor que eu faço, então eu quero chegar lá dentro, fazer bem explosivo, que eu sei que mesmo ninguém segura a onda. Se você pudesse escolher uma forma de finalizar a luta, seria o que? Nocaute? Finalização? Com certeza, né? Pra mim tanto faz nocaute ou finalização, acabando antes, a gente pegar as coisas e voltar pro Rio, pegar uma praia domingo, seria ótimo. Como é que você viu o resultado da luta do BJ, né? Um cara que participou do seu training camp, como é que foi pra você ver ele nesse ponto da carreira perder daquela forma? Foi difícil, né? A gente viu o treinamento dele, eu acho que nunca ele treinou tanto na vida dele, eu acho que nem quando ele tinha 10 anos de idade. Treinou bastante, todo mundo puxou bastante ele e treinamos aquilo, cara. E ele fazia totalmente diferente na academia, né? As defesas que ele tava fazendo, a defesa de calcanhar. E eu vou dar um mérito pro adversário dele, conseguir colocar um bom golpe e finalizar a luta, mas eu fiquei bastante surpreso, cara. Acho que eu tava 100% que ele ia vencer a luta. Como você imagina finalizando sua carreira? Cara, acho que eu imagino sendo da melhor maneira possível, né, cara? Eu quero finalizar bem e quero estar bem de saúde também. Uma coisa que eu falei na última luta, que amanhã eu quero parar e não dar meu dinheiro para me comprar minha saúde de volta, né? Que hoje eu tô dando minha saúde para pegar o dinheiro. Então, não, eu não quero fazer isso. Eu quero estar bem, eu quero poder aproveitar o crescimento da minha filha, minha família também, minha esposa, poder viajar, poder sorrir um pouco, brincar sem esse lado de lutar até os 40 anos, quando eu vejo nossos grandes ídolos fazendo isso e tendo uma mal performance, entendeu? Não, um dia que eu sempre falo isso pro dedo, um dia que eu não tiver no meu ritmo, não tiver quando manter minha explosão física, pode me tirar, porque eu acho que não é hora de eu estar mais ali dentro. Não quero lutar por dinheiro, eu acho que me programei na minha vida inteira para estar bem financeiramente, para amanhã, quando eu quisesse parar, eu poder parar sem problema nenhum. Aldo, você vai lutar, desculpa. Não, falando um pouquinho do gancho do seu futuro. Perdão, você já falou isso em alguma entrevista, eu perdi, mas... Eu lembro que há um tempo estava bem certo que terminaria esse contrato e acabou o MMA. Não, é certo mesmo. É certo, pô. Pelo que você falou, e parecia que ainda teria, não, acabou de renovação, de renovação de contrato, não. Ligar pro boxe. Não, porque o que acontece de negócio disso? Porque qual o lance do cinturão, o que acontece? Eu tenho que ler o contrato, tá em inglês, mas pode ter certeza. Porque se eu luto pelo título, eu venço, praticamente o contrato auto-renova. Aí tem que ter um dedento em ação, tem que negociar. É isso que eu não quero, entendeu? Eu não quero me prender, porque meu objetivo é esse, como eu te falei, né? Quero lutar agora em Fortaleza, quero lutar para todo mundo, principalmente aqui, e quero encerrar minha carreira aqui no Brasil também. Isso que a gente programou com o Dedé, por isso que eu estou já adiantando, eu pretendo lutar em maio também, e depois finalizando o segundo semestre, que eu sei que vai ter outros eventos no Brasil. E eles já sabem disso. Então não tem por que eu chegar e mirar uma luta pelo título, mas pode ter certeza. Eu vou atrapalhar todo mundo que entrar na minha frente, porque essas 3 lutas eu vou vencer as 3. Pode ter certeza. Então é isso que vai acontecer. Então se eu lutasse pelo título, automaticamente eu poderia renovar o contrato. Eu não quero mais isso. Mas você pode fazer como o Sampierre fez, né? Que ele ganhou o cinturão, mas mesmo assim ele decidiu se aposentar, eventualmente depois, mas ele quis aposentar. Então, pois é, isso é uma possibilidade, né? Tem uma possibilidade disso aí. É um cara que sempre falou que era um modelo, né? De um cara que... Exatamente. Certa, né? É por isso que eu tô te falando. Eu acho que eu tenho como exemplo na cabeça, acho que é isso que eu penso, de fazer isso, né? Por isso que eu não quero lutar logo pelo título por causa disso. Então, se isso tiver como possibilidade, eu estiver bem também fisicamente, igual o Josh teve também, voltou, estava bem fisicamente, e fazer uma luta, tem uma possibilidade. Acho que sim, isso pode acontecer no futuro. Mas pode ter certeza, eu lutar em outro evento ou assinar com outro negócio, isso você não vai ver. Eu acho que eu sou muito fiel e agradeço muito tudo aquilo que o Ultimate fez por mim, que o WC fez por mim também, que a Zufa fez por mim. Então acho que pode ter certeza que eu só luto se eu estiver lá e um dia eu voltar a lutar, seria lá de novo. Mas por enquanto, de acordo com o plano como tá, 2019 vai ser o último ano que a gente vai ter. Exatamente. Dentro com a luvinha preta, sim. Vai ser o último ano. Oi. Conforme os colegas falaram, o objetivo então é fechar talvez com o cinturão de novo? Então, esse seria um sonho, cara. É isso que eu sempre imaginei, entendeu? Fechar com o cinturão. É isso que eu sempre imaginei, de sair de cena com o cinturão. Por isso que eu falo. Então, tudo vai depender de como vai ser a negociação, se eu tiver a possibilidade de lutar pelo título, mas ficar aberto e vencer e largar. Eu acho que é assim que eu queria sair. Depois da aposentadoria, você está pensando em alguma coisa? Já tenho tudo em mente, já tenho tudo articulado. Só falta esse ano aí acabar, a gente finalizando as 3 lutas, se Deus quiser, dando tudo certo, sem machucar, sem nada, que a gente já tem outros planos.